você, se tiver de posse da sua Bíblia aí, né, que você abrisse em 1 Reis, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos. E eu estou com aquela versão facilitada, mas estou com a ARA aqui também, a revista atualizada, e para que a gente faça toda a conferência possível, né? E 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. A outra versão diz que ela expõe enigmas, perguntas difíceis para Salomão. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído, e quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali, em uniformes de chamar atenção, quando viu os servidores divinos, muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. A outra versão diz que ela ficou fora de si, mas o significado é assim, quase sem ar, de tão perplexa, de tão maravilhada. E depois disso ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Só até aí, queridos. A gente pode pensar, ué, mas que palavra que é essa, né? A palavra de Deus quando a gente lê, é como escavar tesouros, né? E à medida que a gente vai buscando mais a fundo, nós vamos vendo a riqueza que é a palavra. E nessa noite eu queria falar sobre a visita dessa mulher, dessa rainha de Sabá, tão mencionada às vezes até com brincadeiras, né? Mas a verdade é que naquela circunstância em que Salomão era um rei, a gente sabe da história que ele muito novo já assume, né, o reinado, e ele pede ao Senhor sabedoria para que ele pudesse conduzir aquele povo de forma justa, de forma correta. E a palavra diz que Deus se agradou dele. Que Deus se agradou porque ele não pediu coisas materiais, ele não pediu sucesso, ele não pediu que o Senhor alargasse ainda mais o seu reinado, pediu sabedoria. A Bíblia diz que Deus deu. E Deus fez com que Salomão se tornasse o homem mais sábio do mundo, né? E bem-vinda aí a Luciana, minha cunhada, Jesus abençoe, a Cíntia. E queridos, eu queria falar sobre essa visita interessante dessa mulher, porque ela vai ali porque ela ouve falar. A fama de Salomão corria nos outros reinados. E a palavra de Deus diz que ela vai até Jerusalém por causa da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, qualquer versão que seja, o versículo diz assim: quando a rainha ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor, né? Então era a respeito do que esse Deus, porque o povo de Israel era o povo que servia a um único Deus, ao Deus vivo. As outras nações pagãs normalmente adoravam vários deuses. Então aquela mulher fala: olha, eu preciso saber a respeito de Salomão e do Deus que Salomão serve. E a Bíblia diz que com respeito ao nome do Senhor. Isso desperta na rainha de Sabá uma curiosidade.
e o fator Senhor não foi engolido pelo fator Salomão, né? Então, quer dizer, aquele homem com tanta fama, com tanta riqueza, com tanta sabedoria, mas o mover de Deus na vida dele era reconhecido, né? E a gente está falando aqui mais do começo da vida de Salomão. E a palavra, quando diz que ela fica fora de si, na versão revista e atualizada, significa que ela fica perplexa, maravilhada com o que ela vê. E eu tô fazendo nisso uma introdução para nós entendermos assim o que o Senhor vai trazer isso para o nosso dia. A visita da rainha foi uma visita intencional, uma peregrinação em busca de respostas relacionadas ao nome do Senhor. É muito importante a gente entender a motivação dessa mulher, a real motivação, porque a gente passa por esse texto muitas vezes entendendo assim, não, ela foi lá de curiosa, vê também que tanto de riqueza, né? Afinal de contas, talvez existia uma vaidade de reis, né? Mas não, gente, quando a gente vai ver a palavra e estudar, a palavra diz que o que ela vai saber é relacionado ao nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 6, que foi o último que nós lemos, ela faz essa declaração, né? Ela reconhece, olha, o que eu ouvi meu país a respeito da sua sabedoria, das coisas maravilhosas, é verdade. Então aquela mulher sai convicta, né, depois daquela visita. E eu queria que a gente meditasse nessa noite sobre algumas questões que estão implicadas na visita da rainha de Sabá. E uma das coisas que eu queria que a gente pensasse é que o Senhor tem nos trazido há um tempo a estar dentro das nossas casas. Então, assim, muitas coisas que quase nunca a gente teve condições de fazer, a gente tem feito neste tempo, né? A maioria das pessoas que tem podido estar em casa, outras estão também trabalhando em casa. E é um tempo que, como eu entendo que as coisas naturais, elas refletem uma realidade espiritual de algo que Deus quer trazer e sempre nos ensinar. Então, eu entendo que toda organização, que qualquer ajuste que seja feito dentro das nossas casas, o Senhor está também a ministrar na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. E uma coisa que eu aprendo com a visita dessa mulher é que ela, através desse contato que ela tem com Salomão, ela vê nisso uma oportunidade de reler, né, as suas próprias experiências, de refletir na sua vida, porque senão a Bíblia não usaria esse termo tão enfático quando diz que ela fica quase sem ar, quer dizer, fora de si. Não é que ela fica... O significado disso realmente é maravilhada, extasiada. E aí, gente, eu fico pensando, queridos, que impacto de visita é essa? Como que está atualmente as nossas casas, né? Como que está a nossa vida com Deus? Porque o que tem chegado até o ouvido das pessoas a respeito daquilo que Deus faz através da minha e da sua vida? Porque foi o que acontece nessa história. E a verdade é que ela se aproxima e ela vai ao encontro daquele rei porque ela quer ver de perto. E ela tem uma experiência concreta, porque ela já chega declarando: eu quero saber a respeito do que o seu Deus, como Deus tem te abençoado, como Deus tem se manifestado na sua vida. Isso me trouxe uma reflexão sobre... Primeiro, entender que a nossa casa deve ser um lugar de acolhimento. A nossa casa que o Senhor nos deu, ela precisa ser uma casa que acolhe vidas, que traz aconchego. E tem pessoas que entendem que a sua própria casa é para acolher só os seus. Então arruma a casa só para os seus, só faz as coisas boas para os seus. Queridos, a nossa casa precisa acolher quem o Senhor quiser.
A nossa casa precisa ser um lugar de aconchego para aqueles que Deus manda, para aqueles que o Senhor traz ao nosso encontro. E uma coisa que essa história me intrigou foi sobre isso. Será que nós estamos preparando as nossas casas para que quando nós pudermos voltar ao convívio normal, as pessoas que o Senhor nos enviar, o que é que elas vão ver? Com que elas vão se deparar? Elas vão ter um impacto, elas vão refletir aquilo que elas vão contemplar a respeito do mover e do agir de Deus na minha e na sua vida, dentro dos nossos lares? Ou não vai fazer um pingo de diferença? E isso me fez pensar muito, porque mesmo que não seja casa no sentido literal, mas no sentido de que nós somos a morada de Deus e o Senhor, Ele quer nos usar para que a gente seja luz, para que a gente atraia pessoas. E nesse momento onde as pessoas se chegam até nós, o que que elas encontram? Com o que elas se deparam? Porque a palavra diz que cada detalhe, se vocês forem lá ver o versículo 3, 4, mais ou menos, a palavra diz que ela reconheceu tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão. Ela viu que aquilo era verdade. E aí ela começa a reparar no palácio, nas coisas que tinha o palácio, na comida, na forma como os servos dele eram vestidos. E a gente precisa aprender a não dissociar a nossa vida, a nossa história, os detalhes da nossa vida, da nossa casa, daquilo que é espiritual. Porque colocar uma mesa é espiritual, ter comunhão com as pessoas é espiritual, organizar as suas coisas é espiritual, porque a gente sabe que se nós estamos recebendo alguém, como é gostoso quando a gente pode oferecer esse aconchego com tudo no lugar, com tudo em ordem. Isso fala sobre o que Deus é na nossa vida e na nossa história. Isso dá testemunho, porque nós servimos um Deus de ordem, um Deus que nos acolhe, um Deus que tem as coisas no devido lugar, amém? E eu fico pensando trazendo isso para os encontros que o Senhor já tem preparado para nós, né? Quando nós pudermos estar mais juntos novamente, fisicamente, né? O que as pessoas vão ler nos nossos encontros? O que elas vão levar dos encontros? Quando as pessoas se aproximam de você, qual a notícia que elas levam de volta? Porque aquela mulher, ela levou uma notícia tremenda. Ela falou, olha, tudo que eu ouvi falar de você era verdade, Salomão. Realmente é algo tremendo. A sabedoria que Deus derrama sobre você, eu ouvi falar dela. E nada do que eu ouvi falar de você foi menos. E eu fico pensando, os nossos encontros, porque nós servimos um Deus que ama encontros. Nós servimos um Deus que ama comunhão. Apesar de estarmos restritos nesse período, é um momento. É um período que vai passar e eu espero que passe rápido, em nome de Jesus. Mas eu queria que você refletisse a cada encontro que Deus proporciona a você com alguém. O que esse alguém leva? Qual a leitura de Deus que esse alguém faz quando se encontra com você? E eu queria falar sobre algumas coisas que aquela mulher declara depois de ver, depois de admirar tudo aquilo que ela contempla dentro daquele palácio. Ela diz assim, ela declara e bendiz o fato de um amor de Deus ser o início de tudo. Queridos, porque olha bem, ela mesmo declarou, é porque Deus ama Israel para sempre. Ela declara aquilo. A rainha de Sabá era uma rainha etíope. Eu não sei quais os deuses ela adorava, o reinado dela se curvava, porque era uma época em que a lua, o sol, a natureza, muitas coisas eram adoradas como deuses, né? E ela pega e faz uma menção ao Deus de Israel. Então, queridos, quando nós temos, o Senhor nos envia pessoas,
Essas pessoas precisam fazer menção de quem nós cremos, de quem nós pronunciamos, de quem nós proclamamos crer. E será que isso tem acontecido com a sua vida? Porque se não tem, você precisa desejar. Aproveita esse tempo, onde você está encontrando menos e começa a pedir para Deus te encher de sabedoria, te encher de graça, de unção, a tal ponto que os seus encontros daqui para frente sejam relevantes. Que os seus encontros causem impacto na vida de quem estiver e se aproximar de você. Porque foi o que aconteceu com aquela mulher. A segunda coisa, ela entende que o propósito de Salomão estar naquele trono não era outro senão exercer juízo, justiça ao Deus de Salomão. E a terceira coisa, ela bendiz. Ela bendiz a Deus por Salomão ser quem é e fazer o que faz. Resumindo, aquela mulher tem uma experiência. Ela tem um encontro. Nós não poderíamos fazer tamanha inferência se ela mudou de vida, não, porque nem a Bíblia nos relata isso. Mas uma coisa é clara, aquele encontro gera uma experiência na rainha de Sabá que foi muito mais profundo e duradouro do que uma mera visita. Foi algo que colocou aquela mulher para refletir. Foi algo que tocou o coração dela. Porque senão ela não teria feito as declarações que ela fez. Ela continua declarando tudo isso no versículo 7, no 8. Coisa linda, onde ela declara, ela bendiz o Senhor, ela bendiz a bondade de Deus. E uma rainha ímpia, uma rainha que eu não sei nem a que ela se curvava. E não interessa de que forma as pessoas andam. O que importa é que o ato de um encontro com a sua vida que o Senhor trouxer, seja por uma coisa rápida, que seja um lanche, que seja uma oportunidade, uma pequena conversa, mas que seja relevante. Que o Senhor, que você possa desejar isso, Senhor, que seja notório a tua presença na minha vida, que seja notório o teu agir em mim. Que seja, Deus, explícito em todos os meus encontros. Naquelas pessoas que é para... Queridos, porque aquela rainha volta pro reinado dela e ela volta com uma história a respeito de Salomão. Ela volta com uma visão do que era Deus na vida de Salomão. E eu fico pensando das pessoas que se aproximam de você, o que é que elas levam a respeito de Deus? Porque a nossa vida está aqui para louvar e engrandecer esse Deus. Nada menos do que isso. Me fez lembrar daquela pergunta quando a gente estuda o catecismo menor para crianças, né? Para que fim te criou Deus, né? Para que Deus te criou? Deus nos criou para a glória dele. O Senhor nos criou para que Ele seja reconhecido. E eu queria que você, a partir de hoje, orasse pelos encontros que Deus vai te dar. Que esses encontros sejam relevantes. Se for um encontro literal de pessoas que o Senhor queira depois trazer até a sua casa, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aprenda com o que você viu aqui nessa palavra nessa noite. Foi um encontro relevante, não foi uma visita. Às vezes a gente recebe as pessoas na nossa casa e se preocupa tanto, né, de servir a melhor comida, fazer tudo com capricho. Isso é uma bênção. Mas lembre que os encontros têm que ser mais do que isso. Lembre que tem que ter mais relevância ainda do que todo o aparato, todo o capricho que você sirva. Muitas vezes a gente tem esse hábito de acolher pessoas na nossa casa e muitas vezes fizemos isso com um único propósito, missionário. Então, ao preparar o que fosse ser servido, eu fazia orando, eu fazia pedindo ao Senhor que visitasse aquelas pessoas, porque este deve ser todo o propósito dos nossos encontros. Os nossos encontros não são para ser meramente uma visita na nossa casa. As pessoas que o Senhor trouxer
Deus quer que saiam com algo relevante a respeito dele, a respeito do que ele faz na sua vida, na sua casa, na sua família. A sua casa é para testemunhar do que Deus te chamou para fazer. E aquela mulher, quando ela chega ali, Salomão, eu imagino que tudo que ela viu refletiu algo de maneira diferenciada. E é isso que Deus quer. Por quê? Porque comida é comida em qualquer lugar, né? Comida gostosa pode ter aqui, pode ter na casa de uma pessoa que nem crê em Deus, pode ter num bom restaurante, mas precisa ter um diferencial. E esse diferencial é justamente quando as pessoas reconhecem em nós, reconhecem na nossa casa o que Deus faz, a presença de Deus, o trabalhar de Deus, a sabedoria de Deus. Às vezes a gente vai receber pessoas que não servem a Deus e a gente não demonstra nenhuma relevância no que a gente fala, pelo contrário, a gente é dominado pelos assuntos que a pessoa traz. E quando a gente faz encontros e que o Senhor nos permite com propósito, eu costumo às vezes conversar com meu esposo e a gente entrar assim dentro de um mesmo propósito. Olha, nós vamos trazer Cristo, nós vamos trazer o Senhor nas conversas, nós vamos fazer de maneira que o Senhor seja reconhecido e o Senhor vai dando graça e Deus vai derramando a sabedoria para que a gente consiga, para que a gente faça. Por quê? Porque esse precisa ser o nosso maior desejo, que aqueles que a gente acolher, seja no encontro, seja na nossa casa, seja em qualquer situação, elas possam identificar o que é que nos diferencia, que as pessoas possam ver o que é que tem de diferente. O que tem de diferente na minha e na sua vida é Cristo. É a sabedoria que vem do alto. E é isso que as pessoas estão precisando. Foi exatamente isso que aquela mulher, ao se deparar e ver e contemplar tudo aquilo, fica maravilhada, falta até o ar. Ficou sem ar, ficou perplexa. E aí eu fico pensando, as pessoas que o Senhor nos proporciona encontrar, elas saem como? Elas saem com que sensação depois de se encontrarem conosco? Depois de ter uma oportunidade conosco? Pensa sobre isso. Esse é um tempo de ajustes. Esse é um tempo que, creio eu, o Senhor está trazendo tantas coisas na nossa mente para que a gente saia mais forte, para que a gente saia mais firme, mais convicto em Cristo e que você possa se colocar diante do Senhor nessa noite, falando: Senhor, que os meus encontros sejam relevantes, que o meu Deus te abençoe para uma atendente, para uma caixa de supermercado, seja relevante, que o meu muito obrigado, já que eu não estou podendo dar um abraço, né? Mas que haja relevância que só Cristo pode trazer sobre as nossas vidas em todos os encontros. Que não seja o dia que você puder voltar a abrir a sua casa, que você não receba meras visitas, mas que essas visitas possam ter experiências duradouras ao passarem pela sua casa. Que essas visitas que o Senhor te der, que seja para você se encontrar com ela em algum outro lugar, tenham experiências relevantes com Cristo. Porque é para isso a nossa vida, sabia? É para isso que o Senhor nos proporciona tudo de bom. Nós estamos aqui lendo sobre um rei. A gente leu sobre um rei com muitas riquezas, com poder, com fama, que não é o caso da nossa maioria aqui. Tudo bem, mas uma coisa é certa, o mesmo Espírito que era sobre a vida de Salomão é sobre a minha vida e a sua vida, de todo aquele que crê. Então isso nos faz entender que os nossos encontros devem ser relevantes. Que quando o Senhor nos proporcionar, que as nossas casas forem abertas para acolher, porque a nossa casa não é só para abrigar os nossos, é para acolher os que o Senhor trouxer. Que neste acolhimento haja experiências duradouras da parte de Deus. Usando a sua vida, usando a sua casa, usando a sua família, usando tudo que você tem, porque tudo que você tem Ele que te deu.
E tudo que Ele te deu, Ele quer usar para que Ele seja reconhecido. Amém?